O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 35 cidades do Piauí afetadas pela estiagem. A portaria foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. E com a medida, os municípios eles podem acessar recursos federais para ações que possam minimizar os impactos dessa realidade. A repórter Nájila Fernandes tem os detalhes aí dessa decisão, dessa notícia. Oi, Nájila, passa para a gente mais detalhes aí do impacto disso, né, para esses municípios. Oi, Neyara, bom dia novamente a você e a todos. 35 cidades do Piauí em situação de emergência já reconhecida pelo governo federal. E são cidades que ficam no semiárido do Piauí, já com histórico ao longo do tempo de estiagem. Mas quais medidas estão sendo adotadas, já postas em prática para socorrer os moradores dessas cidades? Nós vamos saber agora, conversando com o secretário de Defesa Civil do Piauí, José Augusto Nunes. Secretário, bom dia. Bom dia, Nájila. Bom dia, Nayara e do estúdio. Bom, de que forma esse reconhecimento de situação de emergência pode, inclusive, ajudar os próprios municípios, as prefeituras a auxiliar essas famílias que estão nessa situação? Bom, é importante que os municípios solicitem a decretação ou reconhecimento por parte do governo do estado e do governo federal de seus decretos de emergência, porque é lá, é na casa da gente que temos o aconchego, mas também se dói mais. Então, o município é que tem ciência da dificuldade enfrentada e o governo do estado e o governo federal, eles acompanham através do sistema S2ID, é uma plataforma em que os municípios apresentam seus planos de trabalho, em que há uma avaliação do estado através da Defesa Civil e, finalmente, do governo federal através da Defesa Civil Nacional, no sentido de captar recursos. Nesse caso dos 35 municípios, Nájila, todos eles voltados por conta da estiagem. Essa ação é importante porque basicamente tem a atuação do carro-pipa, de um poço tubular em uma comunidade que ainda não tem água potável. E também pode os bancos oficiais, atendendo demanda do órgão econômico, do Ministério da Fazenda, no caso do Poder Executivo Federal, antecipar pagamentos de aposentadorias, de pensões federais, porque isso consta na lei, está em emergência, é possível que isso seja adiantado. Mas o feito principal é chamar a atenção para a gravidade e que essas políticas públicas sejam implementadas o mais rápido possível, sem que haja a burocracia necessária, que é uma formalidade de obras e serviços públicos. São municípios que já são acompanhados pelo Estado? Sim, todos eles. Todos esses municípios são acompanhados pelo Estado. Tanto é que o Estado conversou com os municípios e, imediatamente, em um decreto estadual, reconheceu os 35 municípios e, posteriormente, através do sistema que eu lhe falei, S2ID, encaminhamos ao governo federal. Por exemplo, o município de Jaicós, nós estamos com um processo de contratação de uma empresa para uma grande adutora a partir da barragem de Poço de Marruá. Nós vamos, dessa forma, o governo do estado resolver definitivamente o problema de água na cidade de Jaicós. Nós precisamos atuar no sentido de expungir o carro-pipa, que ele é uma ação emergencial, mas não pode ter natureza permanente. Tem que ser no momento e que isso fique bem claro. A ideia é acabar com a necessidade do pipa. Pegando esse exemplo da adutora que vai resolver o problema de Jaicós, esse exemplo também pode ser copiado para resolver o problema de estiagem de outras regiões, até porque, secretário, é um problema bem antigo. É bem crônico e é por isso o governo já fez muito nessa área. A adutora do Garrincho, eu estava na Gespisa, pude mudar parte da tubulação, fez a adutora que pega água na barragem, que leva água à região de Simões, que leva água à região de Curral Novo, na região de Picos. E outras adutoras estão em estudo, porque é a forma eficiente e eficaz de se conviver
com a seca, levando água de nossas lâminas, do nosso espelho, às populações que de fato precisam de água. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Lembrando novamente, Neyara, são 35 cidades, todas já com histórico de estiagem, que ficam na região do semiárido, e aqui o secretário passou as medidas que já estão sendo postas em prática para socorrer esses moradores que passam por essa situação em que a gente lembra, né, bem recente, um período, digamos, chuvoso, que trouxe aí uma abundância, um grande volume de água, e agora a gente falando aqui de estiagem também nesse mesmo período, Neyara. Oi, Nájila, é isso, a gente vive duas realidades aqui no nosso estado, né? Nosso estado é muito extenso, então tem essas duas realidades. Muito obrigada e agradeço ao secretário pela participação dele aqui, sempre no Notícia da Manhã. Tá bom? Obrigada, bom trabalho.